Bom, pessoal, voltei, desculpe, entrou uma ligação aqui. Eu estava falando sobre os tempos em que vivemos. São tempos muito mais do que sinistros, são tempos obscuros. Tempos que o parâmetro de normalidade se perdeu em um limbo que nós talvez não consigamos encontrar nesse momento se ficarmos nessa passividade, né? nesse ostracismo. O brasileiro, em 2018, com a onda conservadora, com o levante conservador que varreu o país de ponta a ponta, tirou muita gente dessa inércia. Mas acontece que muitas pessoas agem no momento da emoção, ficam ali inebriados com aquela onda, acompanham, chama-se efeito manada. E esse efeito ele não é benéfico nunca, em momento algum. Porque você só age naquele momento, você só consegue entender aquele momento. E depois isso vai se esvaziando, isso é natural do ser humano. E o ser humano volta então a fazer uma coisa que é típica, procrastinar. Ele passa a deixar as coisas para depois. Isso é típico do ser humano se ele não for nutrido, alimentado por alguma coisa que o motive a buscar. Só que o que nós estamos buscando agora não é só mais um objeto de sonho, de desejo. É uma autopreservação. Se você sonha com um negócio legal, uma formação acadêmica, um curso, uma viagem, um carro, uma casa, você alcança. Indubitavelmente você vai alcançar se você determinar um caminho, tiver de fato um objetivo e manter-se firme nesse seu projeto. Você vai alcançar. Mas agora quando nós falamos de autopreservação, e por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque vamos reparar a nossa Suprema Corte, que é o objeto dessa live aqui mais uma vez. E mais um monte de pessoas vão dizer assim, mas de novo falando do STF, o STF. É o STF, porque infelizmente essa Suprema Corte, ela já se colocou em um patamar, ela se elevou, como se fossem altruístas. São os juristas altruístas. Eles simplesmente se colocaram em um patamar além do que estão, só que na sua imaginação eles se mantêm lá. E eles passaram então a decidir coisas absurdas que são intragáveis, que não permitem que a sociedade permaneça mais quieta nessa pacificação, nessa diplomacia. Quando eu falo sobre ucranizar, eu não estou me referindo somente àquela foto de ver um político corrupto dentro da lixeira, mas de todos os levantes de 92 para cá, que foram efetivados na Ucrânia, em que grande parte da direita se elevou e conseguiu dominar o país novamente. Eles enfrentaram de fato uma crise política e cultural para que eles pudessem alcançar, porque a inércia ela não permite que você faça isso. Você tem que agir com raiva, tem que estar com raiva o tempo todo para que você esteja motivado. Vamos pontuar algumas coisas. O ministro Fachin começou lá atrás. Não, peraí, vamos tirar o Fachin, vamos colocar o advogado do PCC, Alexandre de Moraes. Lá atrás, atos antidemocráticos, fake news, prendendo conservadores. Emenda o Fachin, solta criminosos. Isso, todas decisões do STF. O inquérito da fake news e dos atos antidemocráticos, segundo eles, eu não classifico dessa maneira, eles classificaram dessa maneira, simplesmente parte de nada. Eles não têm fundamento, não têm denúncia, não têm materialidade. Um inquérito é materialidade. Ele precisa estar... entrou mais uma ligação. Ele precisa estar em cima de algo concreto, alguma suspeita, e não ilações, ou que algum blogueiro da esquerda, da extrema esquerda, que detém a narrativa e ficam alimentando aquela narrativa, levem à frente. Ok, mas ele conseguiu fazer o seu inquérito andar. Em decisões monocráticas, prendeu pessoas que se manifestavam, salvo engano, inciso 16 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, é um direito à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento, livre manifestação de pensamento. Mas ainda assim, ele, que se diz defensor da Constituição, Alexandre Torquemada de Moraes, e eu falo sobre Torquemada, o sobrenome do grande inquisidor, porque ele simplesmente julgava a sua maneira. Ele não aceitava que ninguém fizesse nada senão dentro do seu julgamento. Então, ele é um inquisidor. Entra Fachin, polícia não pode subir a favela mais, como o Brizola fez lá atrás, lembra? Lembra quando o Brizola, não, aqui na polícia não sobe favela, ausentou o Estado,
o crime expansionista tomou conta do estado do Rio de Janeiro e as facções cresceram exponencialmente, porque são expansionistas. Agora o Fachin repete a dose. Marco Aurélio Melo solta o criminoso, né, André do Rap, que custou 5 milhões aos cofres públicos para ser capturado. Depois ele é solto com habeas corpus que deve ter arrecadado uns 3 milhões no mínimo, porque é caro um habeas corpus desse, principalmente na Suprema Corte. E aqui falamos de compra e venda de sentenças, que é comum em instâncias inferiores, que dirá na Suprema Corte, né? E senadores, bico calado. Tá tudo ok, tá tudo bem, vamos ficar tranquilo aqui. Quanto que eu levo nisso aí? Não é isso? Ok. Agora vamos gastar o quê? 5 milhões se prorrogar o período por 3 meses. Mas se esse tempo for protelado, então pode custar mais 5, depois mais 5, 30 milhões. Vamos chegar a 30 milhões do erário público, a brincadeirazinha do Marco Aurélio Melo de fazer uma caixinha para se aposentar. Gilmar Mendes, o rei do habeas corpus, libera bandidos todo dia. Fachin, não satisfeito, decide agora antecipar a prisão domiciliar para presidiários vagabundos que são do grupo de risco. Fachin, eles não são do grupo de risco, eles são o risco. Se eles estão dentro de um presídio, é como já disse Jair Messias Bolsonaro, quando deputado, é só não estuprar, não matar, não roubar, que não vai pra lá, porra. É assim que ele falou. Essas porra fodem nós o tempo todo e depois quer ficar no bem bom. Isso aí fez o presidente Bolsonaro presidente, porque ele falou aquilo que era necessário na hora certa. As pessoas não aguentavam mais, estavam por aqui. Mas você, Fachin, decidiu soltar preso. Não, mas a medida vale somente para aqueles que não cometeram crimes mediante grave ameaça ou que causaram a morte de alguém. Ok, mas são criminosos e devem pagar por sua pena. Devem pagar pelos seus crimes, perdão, devem pagar a sua pena por seus crimes. Aí, Lewandowski, tá lá, garoto, bobo, falou, poxa, todo mundo aqui proeminente na mídia, na capa, eu tenho que sair na capa de uma revista. Aí o que ele faz? Autoriza os estados e municípios a adquirirem as vacinas. Ah, não, mas já estão sendo utilizadas em outro país. Nós aqui temos um órgão regulamentador, que é a Anvisa. Então não quero saber, Lewandowski, seu animal, se lá está vendendo em Inglaterra, Japão, Alemanha, não dane-se. Aqui, o órgão máximo, a autoridade máxima nesse quesito, você não é médico, você mal é um jurista, tá? Apadrinhado para ter chegado aí até o STF. Então, você não tem o poder, Lewandowski, para poder falar, pode comprar caso a União não termine a tempo do prazo o plano, a planificação de vacinação. Você está errado, equivocado, você não tem que se meter. Caso você continue se metendo desta maneira, rasgando a lei, atropelando a normativa, você não pode reclamar se algum, vamos supor, isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Antes que você pegue essa live, vai querer dizer que está me ameaçando, não sei o quê. Vamos colocar um exemplo hipotético de um reino tão distante. Se um presidente resolve dissolver o STF e tirar a tua bunda magra daí, né? Essa bunda caquética, decrépita dessa cadeira, e tirar o teu salário vitalício, teu cargo vitalício, né? Que vocês têm que ter vitalicidade no cargo final, juridicamente, as súmulas vinculantes de vocês, elas não podem ser revistas. Uma vez que vocês decidiram, aquilo não pode ser revisto. Mesmo que a cultura mude, você não pode mudar a normativa que vocês criaram, atropelando o legislativo. Ok? Mas não é só isso. Não acaba. Se parasse por aí, tava legal. Mas não é isso. Vocês continuam com as absurdidades de vocês. Todos os dias vocês tomam decisões e decisões. E agora vocês querem obrigar uma vacina. O que vocês vão fazer? Vão pegar alguém pelo colarinho? Vão me pegar pelo colarinho para que eu seja vacinado? Ou vão obrigar que eu vacine a minha filha? Lewandowski, que vocês aí que votaram pela vacinação, tá para nascer o homem que vai me obrigar a fazer alguma coisa. Tá para nascer um homem que vai falar assim, ó, tu tem que fazer isso com a tua filha. Salvo engano, no Código Civil de 2002, acho que é no artigo 15, tá lá, ninguém vai ser constrangido, ninguém vai ser forçado a nenhum tipo de tratamento médico com risco de saúde, risco de vida, né? Nem cirurgia, nem intervenção, ninguém será. Ninguém é obrigado a salvo, né? Nos casos
por força de lei. Existe uma lei, a 13.979 de 2020, que ela prevê ali, salvo engano, o artigo 3º, né, que poderá ser aplicada a compulsoriedade de vacinação, isolamento, blá. Inclusive eu oficiei, né, para que fosse retirado. Isso aí foi passado pelo Moro e pelo Mandetta numa coisa chamada submarino. Colocaram ali, escamoteado, colocaram bem escondidinho para que essa lei passasse, né? E o Senado, calado. E o STF, pau no gato sem massagem. Quem decide sou eu. São tantas decisões absurdas de vocês que vocês não têm credibilidade com nenhum brasileiro. Nenhum brasileiro. Ninguém gosta de vocês, ninguém suporta vossas excelências. As pessoas têm vontade de agarrar vocês pelo pescoço e enforcar até matar. Essa é a vontade das pessoas. Todo mundo quer isso. Ninguém se importa mais com o bem-estar físico de vocês. Cada vez mais que vocês atuam, mais demonstram o caráter dúbio, o caráter podre, o caráter demoníaco que vocês têm. O que precisa no STF não é mais de uma intervenção militar, não. Não é retirá-los aí dessa cadeira e fazer novas 11 nomeações, não. O que precisa aí é um exorcista. Né? Precisávamos de exorcistas aí. Vocês são demônios no judiciário. Tá? Eu olho para vocês todos os dias com ódio, com raiva, de saber que vocês, desqualificados, inaptos, ineptos, estão aí, sentados no STF. E eu sei que vocês me odeiam, mas eu tão pouco me importo com isso, eu não ligo para isso, eu nunca perguntei. Eu só estou aqui para criticar, gerar agonia para vocês, tentar, com as minhas opiniões, colocar as pessoas a pensarem. Falei que a Ucrânia já deu o caminho das pedras. Já falei sobre um cabo e um soldado poderem, talvez, ir aí, ó, e fechar o STF. Sabe por quê? Porque vocês garantem isso para todos nós. Porque vocês rasgam a Constituição. Eu estou falando que é o que deve ser feito? Não, mas pode acontecer. Sabe por quê? Porque vocês estão rasgando as leis, vocês estão editando novas leis, sendo que vocês têm que obedecer às leis. A letra de lei criada pelo Legislativo, se ela for um tipo aberto, você pode até abrir uma precedência para interpretação, mas aí tem várias correntes doutrinárias. Agora, quando você, em uma letra de lei fechada, que está ali, ipsis literis, ou seja, como está escrito, que não abre interpretação, você ainda quer interpretar a normativa e dizer, agora é desse jeito? O que vocês pensam que vai acontecer? Cada dia que passa, né, em cada momento que passa, que vocês tomam mais decisões equivocadas que não são de sua competência. Vocês acham o quê? Que a população vai ficar feliz para sempre? 210 milhões de pessoas contra 11. 210 milhões de furiosos. Não, eu vou tirar aí os esquerdistas, que esses aí estão cagando e andando. Eles não sabem nem diferenciar menino de menina. Eles não sabem se é dele, dela ou dele. Então não adianta falar sobre isso. Eles aí, vamos retirar essa parcelinha de 30 milhões de esquerdista burro do Brasil, desculpem a redundância. Vamos tirar essa parcelinha. Desses 210 milhões, vamos botar que nós temos aí, vamos tirar 40 milhões. Vamos botar assim. Vamos botar que 170 milhões de brasileiros são de bem, de fato, conservadores e de bem. Se preocupam com o futuro dos seus filhos, das suas famílias, da perpetuação de algo que nós, como sociedade, podemos conviver, sem rechaçar, sem se sentir mal, né? Sem repugnar, né? Que é aquilo que a esquerda defende, né? O sexo liberado com crianças, sexualização de crianças, aborto, o fim da família, legalização de drogas, né? Isso aí é pauta de esquerda. Pauta de esquerda. Então vamos tirar esses vagabundos aí e vamos colocar só os conservadores de bem. O que vocês pensam que essas 170 milhões de pessoas vão sentir quando alguém resolver agir contra vocês? Quando vocês literalmente romperem essa corda que está para lá de esticada já. Ela está aqui assim, ela está vibrando assim, ó, doida para arrebentar. Quando não tiver mais nenhum tipo de argumentação e falar assim, olha, não tem mais jeito. Esses caras precisam ser parados. O que vocês vão fazer? Dar uma sentença para essas 170 milhões de pessoas? É claro que não vai acontecer isso. Vocês vão ser totalmente retalhados ao modo popular, grosso modo. Vocês vão sair na rua e vão ser linchados mesmo. Ninguém suporta mais essa cara de vocês. Eu, como deputado, eu não suporto saber que tem uma Suprema Corte totalmente marginalizada, tomada por marginais.
Você está chamando um ministro de marginal? Sim. Ele está margeando a lei? Sim. É um marginal. É basicamente isso. Margeou a lei, não respeitou a lei? Marginal. Margeando a lei. Poucos ali, pouquíssimos, dá para contar, nem dá para contar. Você vai mencionar caso a caso um ou outro que tomou uma decisão ali que foi mais ou menos a contento. Não posso aqui deixar de dizer que o Fux tem tomado algumas decisões que têm sido mais na base do legalismo, né? São decisões que beneficiam mais as pessoas de fato. Só que essas pessoas aqui embaixo, né, e eu falo como cidadão também, e estou aqui garantido pelo artigo 53 da Constituição, com a emenda 35 de 2001, que robustece ainda mais o meu direito à fala, né, como parlamentar, até porque eu represento parcela da sociedade que não suporta mais essa arbitrariedade. Vocês querem nos obrigar a tomar uma vacina, e claro, a vacina é obrigatória, mas não pode ser forçada. Esse daí foi um argumento de né, do Lewandowski, que inclusive autorizou a compra de vacina por estados e municípios, caso o governo federal demore o plano de vacinação, mesmo sem o aval da Anvisa. Se eu levantar aqui agora e pegar um shampoo da minha filha, porque não é meu, né? Mas se eu pegar ali um sabonete, vai ter lá, ó, teve que passar pelo aval da Anvisa, tá? Um sabonete. Aí você acha que uma vacina, que inclusive está sendo tomada, aplicada em outros países, pessoas estão tendo várias reações adversas, inclusive anafiláticas, você acha o quê? Que nós vamos permitir isso, que você vai vir aqui e botar uma agulha em mim com uma coisa que eu nem sei se tem eficácia, inclusive que os fabricantes estão dizendo que não nos responsabilizamos por nada. Agora, aí tempos muito mais do que sinistros. Agora, aí, em todo esse enredo que eu venho aqui falando, e desculpem essa live que é mais um bate-papo, nesse enredo que eu venho aqui falando, aí você tem aí decisões agora de sindicatos, da OAB, inclusive manifestos, pedindo que presos maiores de 12 anos recebam visita íntima. Fala tu, fala você. Você atura mais isso no Brasil? É a aplicação do socialismo puro a toque de caixa. Eles estão acelerando para cima com tudo. No verde eu paro, no vermelho eu sigo, é basicamente isso. Você vê o sinal vermelho pro carro, você fala, vou atravessar a faixa de pedestre, ele vem com o carro e blum, atropela você, sua família, atropela todo mundo. É isso que está acontecendo. Eu estava até um pouco calado esses dias aí, aguardando para ver como seria, né? O que aconteceria nessas decisões. Eu falei, pô, não é possível que esses demônios vão continuar errando tanto. Mas eles não erraram somente, eles pioraram mais ainda o quadro, que já é catastrófico. Mas ainda assim, eles continuam. Aí, só em fevereiro que o Congresso volta presencialmente. Ou seja, eu tenho que ficar aqui pela live. Eu não posso ir lá na tribuna sempre falar, porque quando chega lá está vazio, o tempo de inscrição fica baixo. As nossas pautas não avançam, mas o STF, na ausência do Legislativo, nós temos que agir. Eu sou o Judiciário, eu preciso agir porque o Legislativo não está agindo. E o Rodrigo Maia descendo a lenha também. Pau no vagabundo do brasileiro, é assim. Para ele, o brasileiro é vagabundo. Vamos lá, esses vagabundos aí. Ninguém gosta de mim, eu também não gosto deles, então vou aprovar essa porra toda aqui. Eu sou o presidente da Câmara, eu quero reeleição. Imediatamente subsequente, está lá, no artigo 57 é totalmente proibido, mas eu vou garantir que eu tenho que ir, eu quero a reeleição. Mas já me reelegi uma vez, quero de novo. Davi Alcolumbre, eu também quero. E STF, deixa que eu julgo. Pô, mas ministros... Está escrito ali, ó, é vedada a condução ao cargo nas eleições imediatamente subsequentes. Não pode, ministro. Fique tranquilo, eu sei como convencê-los. Eu posso fazer essa reeleição. Ministro, é inconstitucional. O STF está acima da Constituição, meu filho. Não aprendeu isso ainda, não? É mais ou menos o que está acontecendo. Então o Brasil não é mais para amadores. E, sinceramente... né, várias manifestações sendo programadas, eu faço questão de estar em todas que eu puder estar. O que não dá para admitir mais, pessoal, é que isso aconteça bem debaixo dos nossos narizes e nós fiquemos aqui, olhando, atônitos. Eu não estou só reclamando, não. Judicializei várias vezes contra o STF, contra o Barroso, Alexandre de Moraes, pedi, inclusive,
a cassação do ministro Marco Aurélio Mello, pedi a do Barroso também. Mas o Senado, que isso, ministro, meu amigo, se eu fosse senador, se eu fosse senador, enfim. O que não dá para acontecer é que nós fiquemos nisso. Aí, vamos lá, 2022, 2 anos, 2022, lá em 22 teremos eleições. O que você acha que eles vão fazer com o processo eleitoral mais dúbio e canalha do planeta? Com uma justiça eleitoral totalmente corrompida, que foi criada para desvio de dinheiro, que não necessitaria a sua existência, mas ela existe. O que você acha que vai acontecer? Se agora em 2020 eles fraudaram de forma exponencial, inclusive as eleições proporcionais, não resolveram se ater só às majoritárias, não. Vamos na proporcional, vamos atacar nos vereadores. Você acha que eles vão fazer o que com os deputados federais, estaduais e senadores? Com o presidente da República, Jair Bolsonaro. O que você acha que eles vão fazer? Que eles vão permitir que nós sejamos eleitos, reeleitos? Claro que não. Está arriscado eles me colocarem lá com 1000 votos, só para dizer, aí, tá vendo? Não tem força nenhuma. E isso se traduz em enfraquecimento da sociedade. É claro que minha luta não para, eu continuo sendo reeleito ou não, mas eles vão colocar quem eles querem lá. E o pior dos cenários vai ser aplicado. A educação de base, com certeza, vai ser fragmentada no socialismo puro. Com certeza o seu filho, sua filha vai aprender o que não deve nunca ser dito em salas de aula. E quando ele se tornar um militante com 15 anos, que ele ainda não vai saber se ele tem que vestir uma calça ou uma saia, ele vai dizer que é um revolucionário. Vai sair gritando: Rousseau é meu herói, Che Guevara é minha referência. E aí por diante, por aí vai. Quer dizer, eu sei que a live se prolongou, mas eu estou tentando dar uma ideia, né, de uma coisa que não precisa ser minimamente esclarecido para poder compreender, decodificar o que está acontecendo. Usa máscara, fica em casa, lockdown, pessoas estão morrendo. Desde quando foi diferente? Agora um vírus, desde quando foi diferente? Eu preciso ser médico? Não, minha área é jurídica, mas eu preciso ser médico para saber isso? Todos os vírus vêm e vão, permanecem na sociedade. É claro que uns não são debelados porque matam. A gripe comum mata. Quantas vezes você foi infectado por gripe? A vida toda, várias vezes. Eu fui infectado várias vezes. O vírus é polivalente, ele fica mutável, vai mudando, e daqui a pouco uma gripe mais forte você vence. Outros que já estão no hospital pegam uma gripe comum, morrem. Estão no hospital, tratamento de câncer ou qualquer outro tipo de comorbidade, pega uma pneumonia, morre, infecção hospitalar, morre, tuberculose, morre. 1,5 milhão de pessoas por ano de tuberculose tem tratamento, mas e aí, você sabe? 64 milhões, são os dados oficiais do OMS, 64 a 65 milhões de pessoas por ano por vários vírus e bactérias. Mas agora, o vírus POP, ele é o que determina. Usa máscara. Tem a lei. Eu me baseei na lei que a máscara, me dá tonteira, falta ar, falta tudo. Lei 14.019 de 2020, não utilizo máscara, não coloque essa porcaria. Sugiro a você que também não use. Fica respirando CO2, bactéria exponencialmente crescente na máscara, você respira toda hora. Pneumonia bacteriana aumentando por conta disso. Quer dizer, são vários fatores. Isso já nos colocou na bioera. A bioera já teve seu start. A Agenda 2030 da ONU vai ser aplicada. Controle de submissão social. Vê agora na China, com esse Pix, como que eles estão fazendo. É terrível. Pelo Alibaba, que era aquele site de compras, eles conseguem agora... Lá eles já começaram um plano de monitoramento, agora por esse site de compra você tem aplicativo e eles conseguem mapear até quem você está do lado. Se a pessoa é vermelha, o seu aplicativo passa a ficar amarelo, você não pode mais andar por vários lugares, tem que ficar 1 semana em casa, se for vermelho 2 semanas, se for verde você pode passar. Já mapearam tudo, mais de 900 milhões de chineses têm esses aplicativos de compra, ou seja, 1 bilhão e 400 milhões, o número de habitantes da China, quer dizer, 900 milhões já possuem, ou seja, 900 milhões não vivem nas áreas mais remotas, vivem nas áreas de metrópole, Zhuhai, Beijing, Hong Kong, Wuhan, e todos esses lugares que são
mais povoados, densidade populacional, essas pessoas usam esses aplicativos, são mapeadas. E aqui no Brasil não vai ser diferente. O STF vai conseguir levar, vai conseguir aplicar tudo isso paulatinamente, pela inércia do povo brasileiro. Pô, eu acho assim, cara, eu acho que o que não deve acontecer é que os conservadores comecem a brigar entre si, fragmentar cada vez mais suas opiniões. Olha, a opinião, eu acho que minha opinião é a melhor, mas qual que vai dar mais certo sendo aplicada? A dele? Então vai com ele, lá na frente vocês discutem. Pô, fica nesse negócio de olhos verdes, olhos vermelhos, olhos azuis, vapor, red pill, pô, para com isso, pô, não tá na hora de brincar não. O negócio é muito, muito mais grave do que muitas pessoas podem conjecturar. O que está acontecendo é danoso para lá de um século. Uma vez que eles vencerem, mais uma vez, é para lá de um século de submissão. Aí eu já morri, nossos filhos já morreram, e aí por diante a gente nem sabe o que vai acontecer, tudo bem. Tá? Ah, Daniel, mas eu não vou viver para sempre mesmo. Tá, ninguém é perene, com certeza que não. Mas o que tu quer ver? Tu quer ver a tua filha sendo doutrinada, condicionada ou escravizada? Ou, quiçá, legalmente falando, podendo transar com o pai, com o irmão? Porque já tentaram, né? Aquele projeto lá do Orlando Silva, né? Independente de consanguinidade, inclusive foi obstruído por mim e outros deputados lá na comissão. Independente de consanguinidade, deve-se respeitar, né, qualquer tipo de relacionamento, independente de consanguinidade. Tá lá, a maldade está ali, está bem escamoteada, bem tranquila. Eles usam do eufemismo para que fique tudo muito bem amortecido, muito sedutor, muito romantizado e as pessoas acreditem. Quer dizer, se nós ficarmos brigando entre si, eu não brigo, não adianta, eu não me meto em briga, pode vir aqui, eu tenho apoiadores de todos os lados. Fala, Daniel, mas fulano de tal, olhos verdes, falou isso. Eu falo, olha, eu não me meto nessa briga, eu não tenho tempo para isso. O que eu quero fazer é direcioná-los para um objetivo comum, lá na frente, onde todo mundo vence, independente da sua opinião, todo mundo conseguiu evitar que o comunismo não vai ser implantado de maneira alguma, mas o socialismo puro sim, que é o terror que a sociedade pode viver. Tá? É isso que nós não queremos. Enfim, isso aqui foi muito mais uma troca de ideias do que uma live para poder... fuga. Bom, eu só acho que a gente não pode mais ficar inerte. Eu acho que a gente tem que correr atrás, porque senão o prejuízo vai ser literalmente inconsertável. Vai ser irreparável. O dano, ele vai se perpetuar durante muito tempo aí. É isso que eu queria passar para vocês aí. Tá certo? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Força e honra.